João 19, versículo 4 diz assim: Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Está falando de Jesus. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho, a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e servos, chamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e que segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta este, és amigo de César. Qualquer que se fez rei é contra César. Amém? Até aí, vamos orar. Espírito Santo, uma vez mais entregamos nosso coração nas tuas mãos, Jesus. Queremos ouvir a tua voz falando conosco, não o que precisamos ouvir, mas não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco, nos dá a entender, nos dá a compreender, Senhor, as ciências da tua palavra. Governa o nosso coração através das Escrituras, Senhor. Traz para nós, Senhor, aquilo que precisamos para esses dias. Senhor, revela o nosso coração, revela, Senhor, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Que a tua palavra seja a espada nessa noite, penetre na divisão da alma, das juntas, medulas e do espírito, e nos faz discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração, para que possamos compreender a largura, a profundidade, Senhor, da tua vontade. Fique à vontade, Espírito Santo, fala comigo. Levante as suas mãos e diga assim: Espírito Santo, fique à vontade. Fala: eu recebo a tua palavra. Amém? Pode se assentar, irmão, fica à vontade. E se você for aplaudir a Jesus, a palavra de Deus, capricha. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a responsabilidade que temos de acordo com o conhecimento que temos. Perceba o seguinte, que nesse momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado, houve um julgamento através de Roma e através dos judeus. Percebemos aqui Pilatos querendo soltar Jesus, não vendo em Jesus crime nenhum, apenas achando que Jesus era um lunático, alguém fora de si, mas que não conhecia, não sabia quem era Jesus. Estava simplesmente pressionado pela cúpula religiosa judaica, os fariseus, os judeus. E agora Jesus é colocado diante desses homens para ser julgado. A crucificação era a proposta dos judeus. Eles queriam a crucificação de Jesus, mas Pilatos não sabia de fato quem era Jesus e não queria condená-lo a essa condenação de crucificação, porque não via nele crime para ser crucificado. Perceba o seguinte, que é a chave da nossa mensagem aqui, quando Pilatos diz para ele assim:
pois não falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E respondeu Jesus dizendo: você só tem esse poder porque foi te dado lá de cima, senão você não teria esse poder. E ele diz também: mas aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. E aqui nós percebemos que existe um pecado maior para quem tem um conhecimento maior. Não só pelo fato de que o conhecimento nos favorece para escolher ou para decidir, mas também existe uma consequência sobre todas as nossas atitudes, sobre todas as nossas escolhas, concernente ao tipo de conhecimento que nós temos. Conhecer a Deus te responsabiliza. Conhecer a Deus torna você um culpado maior. Irmãos, cada um de nós seremos julgado pelo conhecimento que temos. 1 Coríntios 2,6 diz: Paulo, entretanto, falamos de sabedoria entre maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, e nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que Paulo está falando aos Coríntios? Paulo falou da diferença entre o conhecimento natural das coisas e o entendimento espiritual das verdades de Deus. Porque quando nós temos o conhecimento espiritual das coisas, nós seremos julgados de uma forma diferente, com mais rigor. Quando não temos entendimento das coisas, nós também seremos julgados, com menos rigor, mas também seremos julgados. E hoje eu quero trazer o entendimento para você, de que mesmo que você não tenha o conhecimento das verdades da palavra de Deus, ainda assim existe uma essência natural, que veio através da criação, de forma muito natural. Quando você existe, logo existe a compreensão que existe uma força muito maior que te criou, que te formou e que fez todas as coisas, e que colocou dentro de você uma ética sobre o certo e o errado. Nós não precisamos da Bíblia para saber o que é certo e o que é errado na vida. Nós temos uma consciência que nos diz o que é certo e o que é errado de uma forma natural. Mas, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos nos aprofundar no conhecimento. Nós podemos nos aprofundar no plano divino. Nós podemos nos aprofundar sobre as riquezas da sabedoria, do mistério que estava oculto e que foi revelado através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo. E isso nos torna agora muito mais responsáveis na vida. Então você que creu em Jesus, você que entregou a sua vida a Cristo, você que passou para a fé, você é mais responsável do que o ímpio. Por isso eu costumo dizer que ser crente ou cristão não te faz melhor do que o ímpio, te faz mais responsável do que ele. Amém? Aleluia. E pela falta de não conhecerem quem Jesus Cristo era, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado a Cristo. Essa é a situação de Pilatos. Isso envolve Pilatos, envolve Herodes, envolve todos os sacerdotes, anciões e autoridades de Israel que estavam naquela mesa de julgamento, onde decidiram então a crucificação de Jesus Cristo. Fala das autoridades, fala dos poderosos que podiam decidir a respeito da crucificação de Jesus, e é claro, Pilatos está aqui dentro. Se Pilatos tivesse uma revelação espiritual de quem era Jesus, jamais ele teria mandado Jesus para a cruz. Então, a partir desta afirmação, eu quero demonstrar a você alguns princípios no juízo de Deus, que parte a partir do conhecimento do homem.
No pretório houve um pequeno diálogo entre Jesus e Pilatos. E nesse pequeno diálogo há uma afirmação de que, e Cristo revela em detalhes, dizendo sobre questões como o conhecimento e o juízo. Jesus, ele chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não entendeu e não conheceu o dia da sua visitação. Lucas 19:38 diz: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram entre a multidão alguns fariseus e mestres, repreendendo os teus discípulos, dizendo ele: eu lhes digo que se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu também conhecestes, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão por todos os lados, te derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da sua visitação. Por isso que é muito importante conhecer o plano de Deus na nossa vida. Jerusalém teve a presença do Cristo pessoalmente, mas não entendeu. Sabe, irmão, Jesus, ele não faz parte de um conto histórico e dramático. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição tem propósito. Os seus ensinos são vida. Mas normalmente as pessoas só querem e só atentam às vantagens dos milagres de Jesus. A sua maneira de viver era uma demonstração espetacular. Mas as pessoas não notaram isso em Jesus. Eles procuravam um glamour de um rei terreno em Jesus. Mas ele é mais do que um mártir. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o caminho a ser seguido, Ele é a verdade a ser entendida e praticada, Ele é a vida que passa a ter propósito. Então eu deixo de apenas existir, porque agora a minha vida, a minha existência tem propósito. Em Jesus eu tenho caminho, verdade e vida. A maioria de nós já se perguntou por que morremos, e depois para onde vamos, ou se desaparecemos simplesmente. Quantas dúvidas, quantos porquês o ser humano tem. E alguns, irmãos, acabam se tornando até mortos-vivos por causa da depressão. Sabe aquela palavra de Ezequiel 11? Toda a casa de Israel são como ossos secos, diz o Senhor. São como mortos. Por quê? Porque pereceu a esperança. Quando é que perece a esperança de alguém? Quando não há convicção. Quando não há certeza. Quando não há em que acreditar. Porque tantos frequentadores de igreja, querido, estão assim, com dúvidas, com inseguranças, porque não sabem tomar as decisões certas nas suas vidas, mesmo sendo frequentadores de igrejas. Eu tenho uma resposta. A resposta é: eles ainda não conheceram a visitação do Senhor. Enquanto você não conhece a visitação do Senhor, essas perguntas, essas dúvidas, essas oscilações da fé, elas vão permear a sua alma e o seu coração, e você vai continuar em dúvidas. A visitação de Jesus aqui significa entender o propósito da sua vinda. Quando ele diz: não entenderam o tempo da minha visitação. Se eu for na sua casa, eu sou uma
visita. Por que o pastor veio aqui, na minha casa? Qual o motivo da sua visitação? Jesus chorou porque Jerusalém não estava entendendo o tempo da visitação, o motivo pelo qual Jesus veio. Sabe, muitos de nós desacreditamos do Evangelho porque só ouvimos o Evangelho que fala dos benefícios da fé. Não aprendemos sobre o propósito da vinda de Jesus. Então não entendemos o tempo da visitação. Isso é muito natural. Pastor, mas aqui na nossa igreja não, porque aqui a gente tem uma palavra verdadeira. Aqui se prega a verdade, aqui a pregação é dura, o pastor pega no cajado. Aqui é correção, é alinhamento, aleluia. Cara, se até quando Jesus ensinava as suas verdades na época, e eu vou dizer, não tem pregação mais dura do que a de Jesus. Se até no tempo de Jesus as pessoas tinham uma tendência de ignorar os ensinos e querer apenas os benefícios, imagina hoje, com tanta pregação almática. As pregações almáticas, elas são inclinadas para os desejos dos homens, e elas criam um Jesus fantasiado, e o verdadeiro continua desconhecido do entendimento das pessoas. As pessoas são evangélicas, aceitam a Jesus, vêm para a igreja, se desenvolvem, talvez se tornam obreiros, ministros, até mesmo pastores, teólogos, mas não entenderam o tempo da visitação e o propósito da vinda de Jesus. Jesus estava falando de sacerdotes, fariseus, escribas. Eles estavam questionando: olha, eles estão te adorando, Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus disse: se esses se calarem, até as pedras clamarão. Quem questionou Jesus foi os doutores da lei. Nós precisamos mais do que conhecimento das Escrituras. Nós precisamos ter acesso ao íntimo, acesso ao coração de Jesus. Precisamos ter acesso à intimidade de Deus, pelo relacionamento com Ele. Mas vamos voltar aqui em Pilatos. Olha o que diz João 19:10. Você se nega a falar comigo? Diz Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se não fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Sabe o que Jesus quis dizer a Pilatos? Você só tem o poder para decidir o que fazer comigo, porque foi te dado lá de cima, e você foi colocado nessa posição, porque Deus sabe que o que você vai escolher vai afetar no plano divino. Você tinha que estar aí, Pilatos. Mas o detalhe que vem a seguir é o que me chama a atenção. Mas aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. E nesta frase de Jesus, nós vemos duas coisas diferentes. Primeiro, o terem rejeitado Jesus já é considerado pecado. Isso mostra que quem errou na escolha pecou, mesmo que crucificando Cristo tenha um propósito de redenção nos nossos pecados. Ah, mas Jesus foi para a cruz mesmo, era o plano de Deus. Mas quem crucificou errou. Está na Bíblia. Segundo, há uma diferença entre o pecado cometido por Pilatos, entre o pecado que foi cometido pelos outros, por Judas, pelos sacerdotes, pelos judeus.
Este grupo envolve Judas, que é o traidor, e todas as autoridades judaicas. E a diferença entre a gravidade de pecado, Jesus chamou-lhes de pecado maior. Pecado maior tem os que me entregaram a ti. Isso deve-se ao conhecimento que cada um possuía. Das autoridades religiosas que acompanharam o ministério de Jesus, esperava-se mais, pois eles eram conhecedores das Escrituras e presenciaram os milagres de Jesus. Se você perceber nas Escrituras Sagradas, por onde Jesus passava, as suas passeatas, as suas cruzadas, os sacerdotes fariseus, os escribas estavam ali assistindo Jesus, criticando Jesus e acompanhando Jesus. Eles nunca deixaram de acompanhar Jesus, eles sempre estiveram onde Jesus estava, mesmo que com um dedo de acusação. Eles conheciam, eles sabiam. Judas então nem se fala, mas Pilatos, um gentil, o mais ignorante. Então nós vemos, portanto, que quanto maior for o conhecimento da pessoa sobre Jesus, maior juízo se tem sobre as suas escolhas. Pilatos conhecia menos, então o seu juízo era menor. E como os sacerdotes e anciões conheciam mais, maior era o juízo na vida deles. E na epístola de Tiago fala de um julgamento que recebemos pela proporção do conhecimento que nós temos. Tiago 3:1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vocês mestres, porque havendo receberão maior juízo. O que conhece mais ao ponto de ser um ensinador tem maior responsabilidade. Mas isso também vale no âmbito pessoal. No âmbito pessoal, você vem aqui, recebe a palavra de Deus, na segunda-feira você tem que viver ela, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque quando você vive as contradições daquilo que você aprende na igreja, você está atraindo para você um juízo maior. Posso ouvir um amém? Pedro fala sobre quem conheceu Jesus e o abandonou depois de já o ter conhecido. Olha aqui, 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de vocês terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo, e são vencidos, então se tornam o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor que fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha só, era melhor que você não tivesse conhecido do que conhecer e se afastar, porque o seu estado vai ficar pior do que o primeiro. Você entende isso? Como é sério isso? Está estabelecida uma clara diferença entre quem conheceu e quem não conheceu. E é lógico que não conhecer não inocenta a pessoa. Porque você pode dizer: ah, não, mas eu não sei de nada, né? Você pode dar uma de Maluf aí: eu não sei de nada, eu não vi nada, né? Você pode dar uma de Maluf e dizer que não sabe de nada. Mas você, querido, será exigido de você, mesmo que você não saiba, mas será exigido menos de você. Perceba que a palavra é: maior pecado tem. Você tem também, mas o outro que conhece mais tem maior pecado. Jesus mencionou nos seus ensinos a diferença de dois homens que erraram. Ambos seriam julgados, mas seriam julgados segundo a proporção do conhecimento. Lucas 12:47, olha só: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem age de forma que agrada-o, será castigado com extrema severidade,
Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites, mas receberá. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais será requerido. Tanto um quanto o outro será punido, porque ambos erraram. O que conhecia a vontade de Deus por não agir à altura, e o que não conhecia por não procurar conhecê-lo. Você vai ser punido por desleixo, por não buscar em Deus o conhecimento e a sua verdade. As falhas são distintas. O que conhecia pecou por rebelião, enquanto o outro cometeu um pecado de omissão, de desinteresse em procurar saber a vontade do Senhor. O primeiro errou ativamente, enquanto o outro errou passivamente. Só que a ignorância não justifica. Tem um prejuízo menor, mas tem prejuízo. Da mesma forma tem prejuízo. Por isso que o que devemos fazer é procurar conhecer. E então obedecer à vontade do Senhor para a nossa vida. E o fato de você estar ouvindo essas verdades aqui, isso faz de você maior responsável do que antes. Cada culto que você vem, você é mais responsável. Se Pilatos tivesse conhecido quem era Jesus, ele não teria crucificado. Quando Cristo estava na terra, irmãos, haviam diferentes opiniões acerca dele. Ouviram-se testemunhos diferentes sobre a sua identidade. Mas então, como é que sabe quem realmente Jesus é? A pergunta é: como conhecê-lo, pastor? Se mesmo eu me tornando um estudioso, um escriba da lei, um estudioso da palavra, isso muitas vezes não me faz um conhecedor da visitação de Jesus, como conhecê-lo? Os homens que receberam o conhecimento de Jesus, os apóstolos, eles receberam por revelação. Foi a revelação. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16:13. Indo Jesus para a banda da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E responderam, um diz que é João Batista, o outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem vós dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que lhe revelou, mas foi o Pai que está no céu. Aleluia. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que revela as profundezas de Deus e nos faz conhecer a visitação de Jesus. As opiniões eram diversas, mas Pedro soube quem Jesus era. Ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou. Você não pode conhecer Jesus de forma natural. Não foi porque ficou ouvindo o comentário dos homens, mas ele recebeu uma revelação de quem Deus era. O seu coração abriu de tal forma que o Espírito Santo pôde entrar e testemunhar dentro dele de quem era Jesus. Sabe, irmãos, nós podemos buscar teorias, nós podemos estudar muito, podemos buscar muito nos livros. Isso não é ruim, isso é bom. Mas eu ainda garanto a você que
Nem todos os livros do mundo vai trazer a você o conhecimento de quem é Jesus. Você precisa da revelação do Espírito Santo até para entender as Escrituras. Os discípulos em Atos dos Apóstolos só puderam compreender quem era Jesus quando receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que depois do Pentecostes, foi-lhes aberto a mente para compreender as Escrituras. Então eles começaram a pregar e anunciar o Evangelho, e muitas pessoas foram salvas. Na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam a Cristo, e depois na sua segunda ministração, 5.000 almas se renderam a Cristo. Se voltarmos no cenário antes da crucificação de Jesus, nós vamos perceber que eles não conseguiam ao menos expulsar um demônio, e Jesus dizia: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Porque não havia uma fé aperfeiçoada, embora eles conhecessem e ouvissem os ensinos de Jesus, ainda não havia uma ativação espiritual, não havia um conhecimento íntimo. Por isso as lágrimas de Jesus sobre Jerusalém era essa: embora as pessoas diziam bendito que vem em nome do Senhor, ainda não havia uma ativação espiritual, e Jesus sabia da rejeição que viria por parte dos judeus, e ele chorou por Jerusalém dizendo: vocês não entenderam a minha visitação. Não basta conhecê-lo no intelecto com a razão, é preciso mais do que isso. Você deve orar e pedir ao Pai dos céus que abra o seu coração. E isso acontece com pessoas nos dias da Bíblia, e isso acontece com pessoas nos dias de hoje, e isso pode acontecer com você hoje. Se você pedir ao Espírito Santo que abra o seu coração, a sua visão pode se abrir acerca do plano de Deus para você. Aleluia. Eu não quero trazer uma mensagem de autoajuda, querido, isso não funciona para mim, porque eu não acredito nisso. Sabe o que é isso? Mensagem de autoajuda é água com açúcar, é Doril, é Advil, é só para passar uma dorzinha que você está sentindo momentânea, é só para criar uma expectativa emocional em você, e você se sentir melhor no momento, mas não resolve, não muda. Nós precisamos entrar na realidade do reino de Deus, e a única forma de entrarmos na realidade do reino de Deus é vivermos uma vida de impartição com o coração de Deus, onde nós recebemos dele e repartimos com ele o que temos, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas maiores intenções, somos alinhados ao coração de Deus ao ponto que confessamos e recebemos a direção que vem dos céus. É uma aliança, é um pacto, é um casamento, querido. Grande é esse mistério. Efésios 5, refiro-me a Cristo, e a igreja está falando do casamento. Jesus não é o meu fast food. Jesus não é o meu artigo de luxo. Eu não posso correr para Jesus quando as coisas estão difíceis. Só quando as coisas estão difíceis eu vou para Jesus. Eu preciso entender o meu lugar de responsabilidade, querido. Esse negócio aqui de evangelho é chamar você para responsabilidade. Sabe quando as pessoas queriam seguir Jesus? Mestre, quero te seguir. Jesus popular. Jesus popular curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos. A sua fama percorria as cidades e as cidades circunvizinhas. Então a multidão começou a seguir Jesus pelo impacto dos seus feitos, mas não o conhecia de fato. E a palavra de Jesus era bem direcionada. Ele dizia: vocês querem me seguir? As aves do céu têm ninho, a raposa tem o covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém dizia: não, deixa eu me despedir dos meus pais.
tenho uma pessoa doente lá em casa. Primeiro eu vou lá, ele dizia: deixa os mortos sepultarem seus mortos, vem você agora e me segue. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não tem conforto. Você está pensando que você está me seguindo para ficar bambambam, cara? Era isso que Jesus estava dizendo. Até os discípulos não estavam entendendo, porque eles queriam um lugar de privilégio. Senhor Jesus, no dia da tua glória, permita que os meus filhos, um se assente à direita e outro à esquerda no dia do seu trono. E aí lá estava lá os dois filhos brigando entre si, quem vai sentar do lado de Jesus? E Jesus dizendo: cara, não compete a mim dizer quem vai sentar à direita ou à esquerda no dia da glória. Isso compete ao Pai dizer. Mas eu tenho uma notícia para vocês: vocês vão beber do mesmo cálice que eu. Qual que é o cálice de Jesus? Qual que é o cálice que Jesus, no dia da agonia, no monte, ele disse: se possível, passa de mim esse. E aí ele diz para os seus discípulos: vocês querem sentar à direita, à esquerda, no trono, tal, aquela coisa toda glamourosa. Uau, mas eu tenho uma outra promessa para você, e isso eu te garanto, que vocês vão viver. Vão beber do mesmo cálice. O cálice era a crucificação, era o sofrimento. Ninguém quer o evangelho do sofrimento, do preço a ser pago, da renúncia, da entrega. Ninguém quer. Olha o apóstolo Paulo pregando em Atos 16:14, ele diz assim: certa mulher de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração da mulher para entender o que Paulo dizia? Quem? O Senhor. E aí eu já me perguntei para Jesus. Falei: Jesus, será que eu estou pregando grego na igreja às vezes? Porque a gente prega e parece que as pessoas, algumas, não entendem o que a gente prega. Porque praticam o oposto daquilo que a gente prega. Porque falam o oposto daquilo que a gente ensina, os princípios da sua palavra que são demonstrados através da exposição da tua palavra. E às vezes eu pergunto: será se eu estou falando grego na igreja, as pessoas não estão me entendendo? Será se a minha homilética não é boa? Eu não sei interpretar direito o texto? Será se o problema sou eu? Qual que é o problema, Jesus? Está aqui a resposta. Eu posso pregar para você uma mensagem maravilhosa. Se não for o Senhor abrir o seu coração para entender, não resolve. Por isso que tem pessoas que recebem, pessoas que não recebem. Tem pessoas que saem daqui dizendo: ei, o pastor pregou uma palavra tão difícil. Uma palavra espiritual que fala das coisas profundas do reino de Deus, só o Espírito Santo pode revelar abrindo seu coração. Agora, uma mensagem carnal, qualquer um entende, qualquer um recebe. Então eu posso pregar uma mensagem carnal e todo mundo recebe. Vai ficar rico! Pronto, as pessoas recebem. Entende, compreende. Deus vai te exaltar! Entende e recebe. É carnal. O carnal entende as coisas carnais. Quem é da terra compreende das coisas da terra. E quem é do céu compreende as coisas espirituais do céu. Por isso, irmãos, quem é do espírito é espiritual. E quem é carnal é carnal. Dá para entender porque alguém questiona? Eu não estou entendendo a pregação, pastor. Seja espiritual. Ore para Jesus abrir o teu coração. Sabe, irmãos, alguns nem o leite materno ainda têm experimentado. Porque o leite alimenta.
e prepara você para ser desmamado, para assumir lugares de maiores responsabilidades no reino. Precisa haver um progresso de responsabilidade no reino de Deus. Você não pode passar mais um ano sem mudança. Você não pode passar mais um tempo sem crescimento, sem viver um aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Isso precisa mudar, cara. Eu estou fazendo um apelo ao comprometimento com Jesus nessa noite. Que haja uma seriedade profunda com a palavra de Deus, cara. A gente precisa levar isso a sério. Você não veio aqui bater cartão, você não veio aqui cumprir essa obrigação, você veio aqui porque essa é a casa de Deus. Há uma escada que toca e anjos que sobem e descem. Sabe, irmãos, esse lugar é Betel, é a casa de Deus. Há uma escada que toca os céus e vem trazendo informações dos céus para você nessa noite. Você não veio bater cartão, não veio fazer a sua parte. Você tem que entrar aqui faminto, com fome de receber revelações dos céus para o teu coração, e tem que sair daqui debaixo de temor para aplicar isso amanhã. Aleluia. Assim como Deus abriu o coração daquela mulher, Ele quer abrir o seu coração. Pilatos pecou por não conhecer, mas ninguém pode usar a falta de conhecimento como desculpa. Não vai ter desculpa no dia do juízo, querido. Não vai ter. Você pode dizer: ei, mas Jesus, eu não conhecia a tua palavra. Não tem desculpa. Nós nascemos com um senso natural do certo e do errado. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 1,19, eu já estou encerrando. Portanto, o que Deus se pode conhecer, nele também se manifesta. No que Deus se pode conhecer, nele também se manifesta, porque Deus se manifestou. Deus se manifestou. Como? Como Deus se manifestou a mim e a você e aquele que não conhece a Deus. Versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo percebidas através das coisas criadas, de modo que eles são imperdoáveis. Meu Deus, presta atenção, dobra a tua atenção, fica comigo. Porque tendo conhecido Deus, contudo, não glorificaram como Deus e não lhes deram graças. Nas suas especulações se desvaneceram seu coração insensato, que se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível, à semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações e a imundícia, para terem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, pelo que até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é o contrário à sua natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo sobre si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Escute, Paulo está falando aqui da humanidade no geral. Ele não está pregando agora só para crente. Ele está falando do ser humano. Ele está dizendo que os atributos invisíveis de Deus
são vistos na criação, são percebidos através das coisas criadas, e isso nos torna imperdoáveis quando não reconhecemos a Deus. Só de nós existirmos já existe prova dos atributos invisíveis de Deus, de modo que nós somos imperdoáveis quando não reconhecemos. Entende isso? Toda a corrupção do pecado que existe em nós sabemos que estamos errados, mesmo sem conhecimento bíblico. Por um senso natural. Eu não preciso da Bíblia para saber que mentira é errado. Você precisa da Bíblia para saber que mentir é errado? Não. Você não precisa da Bíblia para saber que sexo fora do casamento é errado. Precisa da Bíblia para saber que é errado? Não. Que dirá pessoas do mesmo sexo se relacionando? Você não precisa da Bíblia para saber que é errado. Mas então a pergunta, por que alguns têm como certo? Porque com o tempo o pecado se torna iniquidade. Ele se transforma em iniquidade. E o que é iniquidade? É pecado legalizado. O pecado legalizado, ele já não atrai culpa. Mas no fundo você sabe que é pecado. A gente tem um senso natural do que é certo e o que é errado, querido. A gente tem. Desde de criancinha, desde bebezinho. Nós temos um senso natural do que é errado. Está impregnado na nossa natureza, porque nós fomos criados. E a partir da nossa existência, nós precisamos reconhecer a divindade de Deus na nossa vida, na criação, nas coisas criadas, de forma que somos indesculpáveis. E aí alguém pode até perguntar, pastor, o que vai acontecer com aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de receber o Evangelho, de ouvir a palavra de Jesus? Quando eles morrerem, eles serão julgados, vão para o inferno, vão para o céu, né? Tem muita gente que gosta de questionar, de perguntar. E eu já ouvi essa pergunta. Sabe qual que é a minha opinião? Essas pessoas serão julgadas segundo os seus corações, segundo o bem ou o mal que viveram, pela sua justiça natural, porque foram criadas, e a partir da sua existência, elas são culpadas e merecem um julgamento. Mas nós que conhecemos a verdade mais profunda da palavra de Deus, nós que temos acesso, cara, olha o que Jesus disse. Ele sentou com aquele povo no templo e os chamou de pequeninos, e ele disse: ah, queridos, ó pequeninos, o Pai resolveu ocultar essas verdades dos grandes, instruídos, e revelar aos pequeninos. Jesus disse que os profetas dariam tudo para ter o que eles tinham. Nem os profetas tiveram a oportunidade de ter o que aquelas pessoas tiveram no tempo da graça em Cristo Jesus. Nós somos privilegiados por termos o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o julgamento, o juízo que virá para nós será maior do que o que houve para Sodoma e Gomorra. Será maior, porque temos mais conhecimento, temos mais entendimento. E se você ainda não conseguiu ver o senhorio de Jesus e a importância de se submeter, querido, decidindo bem pela sua presença, escolhendo, fazendo as escolhas certas na vida através da presença de Jesus. Se você ainda tem dificuldade de assumir um alto nível de compromisso com Jesus, não faça nenhuma escolha na vida, não decida nada. Investigue, busque, vá para a presença de Deus. Cara, se o governador da Judéia tivesse feito
isso, ele tivesse conhecido Jesus, ele não teria crucificado Jesus. Sabe qual é o propósito da vida, meu irmão? O propósito de um peixe qual é? Se tornar um cardume. Qual que é o propósito de um pássaro? Se tornar um bando. O propósito de uma árvore? Se tornar um bosque. O propósito de um animal é se tornar uma manada. O propósito de uma criança é se tornar um adulto. E qual que é o propósito de um homem adulto? É se tornar um ser eterno. A vida tem propósitos. E ela está ligada ao Criador, que te criou, que te formou. A minha pergunta é: o que você está fazendo para conhecê-lo? Ou o que você está fazendo com o conhecimento que você já recebeu? Muitos até queremos o novo. Deus, revela o novo. Mas a pergunta é: o que você está fazendo com o que você já sabe? Nós nem estamos vivendo o que já recebemos e estamos querendo o novo. Tenha responsabilidade primeiro. E Deus dará a você segundo a sua responsabilidade. Sabe como funciona a lei da semeadura, querido? Quanto mais você dá, mais Ele te dá. Quanto mais você semeia, mais Ele investe em você semente. Por quê? Porque você aplica, você funciona, você pratica, você coloca em prática. E quanto mais você coloca em prática, mais Ele aumenta o nível de prosperidade, de sementes, de recursos nas suas mãos. Assim também é o conhecimento da palavra de Deus, assim também é o chamado, assim também é o ministério. Quanto mais você pratica, quanto mais você põe em prática, quanto mais você funciona naquilo que você entende, naquilo que você acredita, então Ele te dá um nível superior de autoridade, Ele te dá um nível superior de acesso às coisas celestiais, Ele te dá um nível superior de autoridade. Cara, quanto mais você funciona, quanto mais você acontece, maior é a carga que você recebe. E Ele não nos deu o seu espírito por medida, sempre tem mais. Quanto mais você aplica, mais você recebe. Então nós podemos tirar a conclusão de que estamos muito descompromissados com o que sabemos. Se você é daqueles que anda para trás, estou fraco. Estou fraco, pastor. Oh céu, oh vida. Me ajuda. Hã? Por quê? Porque não pôs em prática. Quem põe em prática recebe um nível superior. Até nas guerras. Até nas guerras, até nas batalhas, até nas provações. Você está reclamando da provação aí, pastor, ora por mim. Ora por mim agora. Um dia chegaram para Billy Graham e a mulher disse assim: ora por mim, Billy Graham. Ora para acabar as lutas. Billy Graham falou: tá bom, vou orar. Mata ela, Deus. Ela falou: não, matar não. Você não quer que acabe? É a única forma. Ué. Quando você cresce, até as lutas mudam, filho. Que essa lutinha que você está passando aí, que você acha que é grande, se você aplica o conhecimento, se você vivencia a verdade da palavra de Deus, você vence ela, te prepara que venha uma maior. Você subiu de nível. Não adianta que aqueles demônios mequetrefe não vai mais, não, vou mandar o outro, mandar o chefe, porque já não está dando mais para ti.
Vai crescer no nível de batalha, irmão. Vai mudar até os demônios que guerreiam contra ti. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, que os demônios não precisam nem fazer esforço. É ou não é? Foi o tempo. Foi o tempo. Lembra quando tinha aquelas profecias? Eis que o inferno fez reunião contra ti. Lembra? Você não ouve mais isso. O diabo não precisa nem fazer mais reunião. Que reunião que nada, tá? É fácil demais. Nós vivemos num sistema tão cheio de subterfúgios. E o diabo está em todos os lugares, cara. Fazendo e agindo. Está na mídia, está na internet, está no Facebook, está no WhatsApp, está no Instagram. Está em... E nós nos tornamos o quê? Robozinhos, né? O dia inteiro. Hoje à tarde nós estávamos ouvindo uma ministração de uma pastora americana, não sei o nome. Como? Leivis. E ela estava falando da importância da mesa. De criar os filhos da mesa. De que foi comprovado lá na faculdade de Harvard. É assim que fala? Como que é? Fala aqui, fala. Pelo amor de Deus, Harvard. Que os filhos que sentam às mesas com os pais têm menos chances de ir para as drogas, de entrar para uma vida errada. Que o grande problema da sociedade é a família. Nós precisamos voltar e resgatar os princípios, porque a mesa é um princípio bíblico. O que Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, e com ele cearei. Ele está falando de sentar na mesa, e de cear na mesa, de olhar nos olhos, tete a tete, de conversar, de se relacionar. Mas enquanto nós estamos aqui, no subterfúgio, enquanto nós estamos aqui na isca de Satanás, perdendo tempo que deveria ser dedicado à família, ao lar, aos amigos, à oração, a intimidade com Jesus, ao nosso tempo com Deus. Cara, você falar que não tem tempo de orar, o Facebook te condena. O Facebook te condena, meu irmão. A internet te condena, porque você teve muito tempo. Não há desculpas. Nós precisamos assumir responsabilidades no reino. É uma noite de responsabilidade. Há uma responsabilidade com o conhecimento. E você precisa botar em prática. É uma chamada, querido. Fica de pé comigo nessa noite. Essa mensagem é uma chamada. Ore balachere barabasho. Ramasotoromi andarabashere manai.